Gostaria de aprender a desenhar? Este é o canal para você. Aqui neste canal eu falo sobre desenho por uma perspectiva predominantemente técnica. E a técnica de desenho de hoje sobre a qual eu quero falar é a técnica da ligação dos pontinhos, técnica de ligar pontinhos. Desde já eu preciso deixar claro que essa técnica nada tem a ver com o pontilhismo. O pontilhismo é uma técnica sobre a qual aprendemos nas aulas de arte, na escola, tá certo? E consiste em aglutinar pontos nas áreas onde há uma menor incidência de luz, ou seja, mais sombra, tá certo? E ir afastando gradualmente esses pontos na medida em que o olhar, né, coincide nas áreas mais iluminadas. Nas áreas onde há uma maior presença de luz, nós deixamos menos pontos, nós espaçamos esses pontinhos. Esse espaçamento gradual gera uma escala tonal, gera um degradê. E esse degradê, tá certo, acaba sugerindo uma certa tridimensionalidade, um certo volume, acaba conseguindo imprimir um certo volume na figura, tá certo? A técnica do pontilhismo é uma técnica de sombreamento, é uma técnica de acabamento, sobre a qual a maioria de vocês já ouviu falar, tá certo? Nas aulas de arte. Não é sobre essa técnica que nós falaremos hoje, pelo menos não aprofundadamente. Estou aqui mencionando para deixar claro a diferença entre essa técnica, tá certo? E a técnica de esboço sobre a qual falaremos hoje. Qual o foco de hoje então, professor? O foco de hoje está em ligar pontinhos, tá bom? Olha só, tem mais em comum com uma atividade escolar, igualmente escolar, tá certo? Que até infantil, né, que muitos conhecemos ainda na pré-escola, e consiste em obter uma forma a partir da ligação de pontos pré-estabelecidos, tá certo? Quem nunca desenhou uma estrela simplesmente ligando com linhas retas ou curvas, pontos pré-estabelecidos em uma tarefinha escolar? O professor só vai ensinar a gente a esboçar uma figura humana ou a figura de um animal com base nisso até certo ponto, tá certo? Veja bem, nas atividades escolares as crianças obtêm formas conectando pontos pré-estabelecidos. O que eu vou ensinar a vocês é a perceber esses pontos e estabelecerem vocês mesmos esses pontos para gerar figuras mais complexas, como por exemplo a figura aqui do Superman. Vejam bem, eu gosto de pensar em termos de ligar pontos, na ligação de pontos, na ligação de pontinhos, especialmente quando eu estou desenhando troncos, tá vendo? Olha só, o tronco ele tem alguns pontos de ligação que são principais, tá bom? Se você conseguir identificar esses pontos, vai ser mais fácil para você obter a forma complexa do tronco. Para identificar esses pontos, tá certo? Eu peço que você, primeiramente, pense no tronco visto de frente, visto frontalmente. Vamos pensar da seguinte maneira, tá? O tronco, ele tem, ó, as seguintes filas de pontinhos. Existe uma primeira fila, que é a fila das clavículas, né? Um par de pontos aqui, tá bom? Na fila das clavículas. Ele tem uma segunda fila, que é a fila da base do peitoral. Ele tem uma terceira fila, que é a fila da base da caixa torácica. Perceba que a largura da fila da base das costelas tem uma largura semelhante à da fila representada aqui pela linha das clavículas, tá bom? E existe uma fila de espaçamento horizontal menor, abaixo aqui da base, né, da linha que representa a base da caixa torácica, representa a cintura, né? Existe uma fila aqui cujo os pontos, né, o par de pontinhos está mais aproximado, tem uma largura menor, que é a linha do quadril, tá certo? Então, linha das clavículas, linha da base do peitoral, linha da base da caixa torácica, linha do quadril. Se você pensar aqui, ó, nós temos 1, 2, 3, 4 linhas, tá certo? Cada uma com um par de pontinhos e com espaçamentos que eles são próprios, tá bom? Se você conectar esses pontinhos, você vai obter essa forma aqui, ó. Tá bom? A forma o quê? De uma cuscuzeira? Lembra muito uma cuscuzeira, certo? Se a gente coloca aqui uma tampa em cima, ó, a gente vai ter algo bem parecido com uma panelinha de fazer cuscuz, tá certo? Ou um filtro de barro. Mas enfim,
vamos nos concentrar nessa forma aqui. Veja, esses pontos, pensar nesses pontos, vai te permitir, tá certo? Obter as conexões de ossos e músculos de uma maneira muito mais precisa. Esses pontos, eles vão te permitir pensar em cada faceta do tronco ou de outra figura na qual você aplique, sobre a qual você aplique esse mesmo raciocínio. Tá certo? Esses pontos, eles vão te permitir pensar no limiar de cada faceta. Consequentemente, vão te permitir pensar nas reentrâncias, nos baixos relevos que as conexões de ossos e músculos geram, acabam implicando sobre a superfície do corpo. Tudo bem? Esses relevos aqui, ó, essas reentrâncias, essas cavidades musculares são obtidas muito mais facilmente quando você pensa nesses pontos de conexão de cada faceta. Então, essa técnica consiste em identificar esses pontos. A conexão entre eles com linhas retas ou curvas é natural. É uma consequência natural da identificação dos pontos, né? Da identificação, da localização desses pontos. Claro que a gente pode complexificar e muito isso aqui, acrescentar muitos diferentes pontos, o que vai implicar em novas facetas. Tudo bem? Olha aqui, por exemplo, esse Batman, tá bom? Nesse sketch card. Para quem não sabe o que é um sketch card, isso é um sketch card, tá bom? Olha só esse Batman. Por ser um Batman mais cartunesco, é muito fácil identificar aqui os pontos. Existe uma complexidade menor, tá certo? Na identificação dos pontos. O que me leva a concluir que esses pontos também nos auxiliam na percepção da simetria, da relação de simetria entre as diferentes partes do corpo. Quem aqui entendeu o raciocínio? Se você entendeu, se você está apreciando, você vai se inscrever no canal. Vai se inscrever no canal para ouvir falar sobre mais técnicas como essa. Vai inclusive apresentar o canal a algum coleguinha que tem interesse em aprender a desenhar, tá? E se você curtiu, você pode deixar aí a sua curtida, por que não expressar a sua curtida com o joinha, tá certo? Então, pessoal, identificar esses pontos é a jogada. Vamos por fim, ó, agora ver como é que isso funciona quando a figura está rotacionada. Tudo bem? Porque quando a figura está rotacionada, pessoal, nós não vamos ter só essas linhas aqui paralelas entre si, tá certo? Quando a figura estiver rotacionada, nós vamos ter uma inclinação entre essas linhas. Quer dizer, está aqui um dos pontos, essa é a linha da clavícula, ela está inclinada. Aqui está o par de pontos que compõe a linha da clavícula. Aqui está abaixo dela, paralelo à linha da clavícula, o par de pontos mais espaçado, né, horizontalmente mais espaçado. O par de pontos aqui, que representa a base do peitoral. E aqui, ó, isso é uma figura rotacionada. Nós vamos ter um pontinho que representa a axila, tá certo? Ó como é que fica, ó. Isso aqui é uma figura, é um arranjo de pontos, tá certo? Que visa representar uma figura rotacionada. Aqui abaixo, ó, uma linha que representa, um outro pontinho que representa a base da caixa torácica. Tudo bem? Aqui, ó. Esse pontinho representa a cintura. Esse aqui é a extremidade do oblíquo. Olha só, aqui a complexidade, senhores, é outra, quando a figura está rotacionada. Tudo bem? A identificação dos pontinhos vai estar te auxiliando, como eu disse, na percepção das reentrâncias. Tudo bem? Vai estar te auxiliando na percepção das reentrâncias. Ela vai estar te auxiliando, portanto, na representação do escorço. Tá certo? Para quem ainda não sabe o que é escorço, eu sugiro fortemente esse vídeo que tem a estelar na capa. Ele deve ser o primeiro vídeo da playlist que eu vou deixar recomendada aí para vocês. Muito bem, foi compreendido até aqui o que eu quero dizer com ligar pontinhos. Vocês entenderam a importância de observar esses pontos, de identificar esses pontos. A conexão dos pontos, como eu disse, é natural. No momento que você identifica os pontos, conectá-los se torna, né, com linhas retas ou curvas, conectá-los se torna uma consequência muito natural. Tá bom? Então você deve se preocupar em identificar os pontos
e o correto espaçamento entre os mesmos. É claro que o conhecimento de ossos e músculos, né, vai te auxiliar nisso, mas isso é uma técnica de esboço, é uma técnica que precede inclusive a definição desses ossos e músculos. Vocês estão entendendo? Vou deixar essa figura esboçada assim. Eu espero que você já tenha se inscrito, tá certo? Se você tem alguma dúvida, você pode comentar aí, tá certo? Acompanhe nosso trabalho para aprender mais e mais sobre desenho, tá bom? Para aprender mais e mais sobre desenho. Eu sou o Diego Silveira, professor de desenho. Te encontro nos meus próximos vídeos. Até logo mais.